Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltados ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação, sempre falando com você, amigo corretor, amiga corretora, de uma forma clara e objetiva. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros, dentro, logicamente, do que manda a lei. Vocês vão descobrir, tentando, sem aquele juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. Neste espaço, teremos muita gente boa para nos trazer experiências sobre o nosso setor de imóveis. Então, por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, para minha honra, para minha alegria, vamos receber aqui o meu amigo, meu irmão, Dr. Francisco Luiz Lopes Binda. A OAB do Dr. Francisco é a 145692. Ele é um advogado atuante desde 1996 nas áreas relativas ao direito empresarial, societário, tributário, contratos, imobiliário também e patrimonial. Ele é sócio na Binda Matos e Lorenzato Sociedade de Advogados desde 2011. Aproveito aqui para deixar um abraço também para a Raquel e para o Rogério, sócio do Dr. Francisco Binda. Ele é pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em Direito Empresarial em 2010 e é graduado aqui pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Dr. Francisco Binda, a que eu tenho a honra de chamar de amigo, eu quero passar aqui a palavra para as suas considerações iniciais e dizer que é uma honra fazer esse bate-papo com você aqui agora no programa Segurança da Transação, mas do que a gente já faz muito, né, Binda, no nosso dia a dia da advocacia, né? Binda, para as suas considerações iniciais, então. Doutor Luiz Felipe, primeiramente, muito obrigado pela introdução, tá? Principalmente pelo convite de estar participando aqui com você dessa troca de informações, né, para a segurança da transação que vai pela TV Cresce, né? Muito obrigado mesmo. Para a gente adentrar no assunto, nós vamos fazer uma troca de ideias aqui por alguns aspectos fundamentais da reforma tributária. A reforma tributária, ela ainda não, apesar de já ter sido publicada a legislação pertinente, ela ainda tem alguns pontos ainda que tem que ser melhor explicados. Até por conta disso, tem um período longo ainda de transição, né? Então, a gente poderia adentrar no tema, mas aí a condução é sua. Como é que você gostaria de começar? Tem alguma questão? Perfeito, Binda. Hoje Perfeito. pode bater no papo. É isso aí. E é justamente o tema que nós trouxemos aqui para a nossa pauta hoje, é locação de imóveis e a reforma tributária. Mas não só a locação de imóveis, nós traremos aqui alguns aspectos da compra e venda de imóveis, né? Logicamente, esse tema ele está na boca do povo, vamos dizer assim, né? A questão da reforma tributária no aspecto do mercado imobiliário. E eu, quando pensei nesse tema, logo já pensei em chamá-lo para falar sobre esse tema, em razão da especialidade aí do colega. Com a reforma tributária, Binda, eu trouxe aqui alguns apontamentos, algumas perguntas, para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa reforma tributária. E com esta reforma tributária, quais os dispositivos legais que impactarão nas operações imobiliárias? E, portanto, logicamente, quais deles têm que ser analisados assim, com a máxima atenção, para que a gente possa iniciar no tema? Excelente pergunta, Luiz Felipe, e até porque é daí que tem que começar todo o raciocínio, né? Então a gente destaca, em primeiro lugar, a emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023. Essa modificou os artigos da Constituição Federal que cuidavam, dentre outros, mas aqui dentro do tópico que a gente tem que discutir, que cuidavam do ITCMD, do ITBI, e ainda criou um artigo 156A, que cuida do imposto sobre bens e serviços. E ainda alterou um artigo 95,
que, com um novo inciso, o quinto, trouxe a previsão sobre a contribuição social sobre bens e serviços. E tudo isso vai impactar nessas operações imobiliárias que a gente pretende discutir. A partir daí, tivemos o advento da Lei Complementar 214, 16 de janeiro de 2025, e temos ainda o projeto de Lei Complementar 180 de 2024, que ainda está tramitando na Comissão de Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, analisando algumas emendas. De qualquer forma, o que é principal da gente, dos interessados, as pessoas que trabalham com isso, que têm interesse realmente em entender como vai funcionar a nova tributação das operações imobiliárias, é atentar para a Lei Complementar 214. O objeto da análise dela é uma lei extensa, trata de dois tributos, que é o que se chama do IVA dual, né? Porque ela trata da CBS e da IBS. Então, é bom começar por aí a análise. Sem esquecer das previsões constitucionais que vieram com a emenda constitucional 132. Perfeito, perfeito. Binda, e justamente, doutora, aqui em se tratando, logicamente, do imposto da compra e venda, nas compras e vendas de imóveis, que os corretores aqui estão muito acostumados, que é o ITBI, que é justamente o tributo que tem como fato gerador as operações de venda e compra de imóveis. Quais as alterações aqui que nós podemos destacar para os corretores que estão nos acompanhando com relação ao ITBI? Olha, Luiz, com relação ao ITBI, em que pese o artigo, que é o artigo 156 da Constituição, ter tido um acréscimo de um inciso terceiro no parágrafo 4º, com relação ao ITBI especificamente, não houve uma alteração expressiva do ponto de vista constitucional, tá? Até porque esse inciso que foi alterado no parágrafo 4º, ele se relaciona ao IPTU, certo? Que também é mencionado, é tratado no mesmo artigo da Constituição. E com relação ao IPTU, esse inciso veio deixar expresso ali que, ficou deixando expresso na Constituição que o IPTU pode ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em leis municipal. A gente sabe que, via de regra, isso já acontece, né? Com as alterações que a gente sofre no valor dos imóveis, e até alguns municípios criam o valor venal para efeito de IPTU e o valor venal para efeito de venda, né? De qualquer forma, tá? Não houve uma alteração significativa no ITBI, ainda bem, né? Porque a gente pode continuar tendo uma previsão relativamente adequada para as operações que a gente pretende fazer de venda e compra de imóveis. Sem surpresas, né, Minha? Sem maiores surpresas. Inclusive, aquele dispositivo constitucional que cuida da não incidência do imposto, no caso do ITBI, nas operações de incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica com a integralização de capital, continua lá. Apesar de muitos casos ser pleiteada essa não incidência nos municípios, os municípios se negarem a dar e os interessados têm que se socorrer da justiça. Mas isso aí, no caso, a gente deixa isso para um outro evento aqui. Certo, certo. Vinda, uma questão aqui que eu queria trazer, doutor Francisco, para esse nosso programa também. Eu tive uma questão que eu comentei com você também, né? E logicamente, no aspecto da locação, tem causado preocupação em todos, né? E logicamente, tem que se certificar de bons profissionais, né? Nessa hora, né? E isso vai ser feito ao longo do tempo, né? Essas mudanças, né? Não vai acontecer de uma vez só, né, doutor Francisco? Não, a gente tem um período aí de transição que vai ser longo, tá? Que vai se iniciar agora em 2026, né? E as operações imobiliárias já passam a ser afetadas com uma alíquota mínima que está sendo chamada de alíquota teste, né? Nas pessoas jurídicas isso já vai ter um impacto praticamente imediato. Nas pessoas físicas, que seria mais o foco da nossa abordagem aqui hoje, principalmente com relação à locação e compra e venda, já vai depender de alguns fatores que a gente vai discutir, tá certo? Perfeito, perfeito. E em se tratando agora do ITCMD, que é aquele imposto também que faz parte aí do dia a dia do corretor de imóveis, né?
que é justamente sobre relativo à sucessão, causa, morte, doações. Há alguma alteração expressiva com relação ao ITCMD ou aconteceu com o ITBI? Não, o ITCMD, até por estar num artigo próximo ali, o do ITBI era o artigo 156 da Constituição, o do ITCMD é o artigo 155. O ITCMD trata de doações e causa-mortes. Apesar de não serem operações que às vezes estão sujeitas aí à intermediação, né, para realização, ou talvez não tenha tanto impacto para as atividades dos corretores, mas ela teve um impacto grande nas disposições do artigo constitucional. Tá? Nesse caso, foram alterados o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 155, né, relativos a bens móveis. Isso não vai ter muito impacto para a nossa análise. O que tem mais impacto é que foi estabelecido no texto constitucional a progressividade, tá, das alíquotas em função do quinhão, no caso de causa-mortes, ou legado, ou do valor da doação, certo? Então, é uma questão que já existia essa discussão, havia um texto até do Senado que já possibilitava fazer dessa forma, mas isso foi transferido para a Constituição. Se a gente pensar no estado de São Paulo, hoje o imposto aqui, causa-mortes e doações, é 4% e não sem progressividade. Tá? Contudo, em função dessas mudanças todas que nós já estamos passando, tá? Já tem projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado para tratar disso, que propõe essa alteração na legislação estadual. Eu destaco o projeto de lei número 7 de 2024, que propõe uma alteração direta em um dos artigos da Lei 10.000, Lei Estadual, tá, de São Paulo, Lei 10.705 de 2000, que trata justamente disso. Nesse caso, o projeto de lei ele coloca a coisa da seguinte forma: até 10.000 FESP, a alíquota do monte a ser partilhável numa sucessão ou, no caso da doação, a alíquota vai ser de 2%. Se o valor exceder 10.000, a parcela que exceder 10.000 até 85.000 FESP, a alíquota vai ser de 4%. A parcela que exceder de 85.000 até 280 FESP, aí a alíquota é de 6%. E sobre o montante que exceder as 280.000 FESPs, aí sim a alíquota é de 8%. E fica estabelecida aquela progressividade até o teto, que é definido pelo Senado Federal, de 8% para que se chegue a esse imposto. Tá? Bom, mas Francisco, em números, isso quer dizer o quê? Considerando que para 2025 a FESP tem um valor de R$ 37,02, sobre uma parcela de patrimônio que exceder os 10 milhões, certo? Que seriam as 280.000 FESP, aí já é um valor bastante expressivo, vai aplicar a alíquota de 8%, sendo ainda aplicada nas faixas menores as outras alíquotas, ou seja, não é o patrimônio todo que vai ter, se o patrimônio exceder os 280.000 FESP, não é o patrimônio todo que vai ter essa aplicação. Mas você vai ter aplicada de 2, a de 4, a de 6 e vai chegar na de 8, certo? Porque vai aplicando por faixas as alíquotas. Agora, se a gente imaginar um patrimônio equivalente a 85.000 FESP, que vai dar 3.146.000, o montante total da incidência do tributo, da alíquota, vai ser composto de duas alíquotas diferentes. 2% para a parcela que vai até 370.000, que é equivalente a 10.000 FESP, e a alíquota de 4% da diferença, que seria 2.776.500. Nesse caso, o valor total do imposto, para esse exemplo que eu dei, seria de 118.467, ou seja, uma alíquota efetiva a 3,76%. Você vê que nesse caso, nessa faixa de patrimônio, houve até, apesar de pequena, até uma vantagem, porque eu saí de uma alíquota de 4% e caiu um pouco aí o que eu teria que pagar quando eu tiver cercado dentro do limite das 85.000 FESPs, certo? Agora, para os valores mais expressivos de patrimônio, aí o aumento da carga tributária vai ser bastante significativo. Tá? Entendi. Por isso que logicamente, esse assunto de aumentar o ITCMD já se fala há muito tempo, né, Vida? Sim. E isso tem trazido preocupações, né, por parte das pessoas,
muitos ainda acelerando a questão da sucessão, pensando justamente nisso, mas o que deu para perceber nessa sua fala é que tem que ter o estudo de um profissional, né? Logicamente, o acompanhamento de um profissional nesse estudo, né? Sim, até para passar essa orientação de forma efetiva, tá? E a gente tem que ter em mente também que isso é uma realidade que está aí, tá? Pode até Certo. ser que esse projeto de lei seja alterado em algum aspecto, alguma coisa, mas vai chegar num resultado parecido, tá? Isso é uma questão de tempo. Isso aí está sendo discutido lá desde 2024, já está incorporado no texto constitucional, discutido no Estado de São Paulo, na Alesp, desde 2024. Então, muito provavelmente, em 2026, a gente tem essa realidade aqui a ser aplicada também. Tá? Então, é bom quem pretende fazer qualquer operação desse tipo, talvez para um adiantamento de legítimo, um planejamento sucessório, já parar e analisar, né, com seus assessores contábeis e jurídicos, como é que será a melhor maneira de proceder dessa forma. Até para se prevenir com o que vai acontecer depois. Pode depois não reclamar. Exatamente. E fica, logicamente, aos gestores imobiliários, donos de imobiliárias, corretores de imóveis, o alerta aos seus clientes, né, da sua carteira, disso tudo que pode acontecer, que nós falaríamos nesse programa, né? Porque às vezes até Que vai acontecer. administram uma carteira de locação de bons clientes, que já são clientes antigos, e, queira ou não queira, tem a função de orientar esse pessoal e tem a capacitação para tanto, né? Então, é bom já tomar conhecimento, estudar essa possibilidade também, para até um plus de prestação de serviço, passar uma informação bem balizada para os seus clientes, que, obviamente, vão ficar muito satisfeitos e vão poder tomar as providências que entenderem cabíveis. Sem dúvida. Chegou um questionamento no escritório, Bina, que eu queria trazer aqui para o amigo, doutor Francisco. E no seguinte sentido, daremos continuidade à nossa pauta, mas é uma questão interessante, como às vezes a orientação de um profissional, de um parceiro do corretor, quer seja o advogado, quer seja o contador, é muito importante. Uma determinada imobiliária trouxe uma questão para nós, né, no escritório, dizendo o seguinte: que seria feito um financiamento imobiliário. Nós sabemos que a Caixa hoje financia, por exemplo, até 70% e a pessoa tem que dar 30% de entrada. Então, eles colocariam aquele imóvel por um valor maior, justamente pelo valor da transação. Na hora que cair o valor total que tinha que chegar na conta ali do vendedor, né? Porque aquela parte não tinha entrada. Então, faz por um valor maior, a transação, para cair naquela faixa de renda da Caixa e pagar o vendedor ali. Sabemos que é uma forma ali de tentar viabilizar a negociação. Certo. Mas o que acontece? Isso, logicamente, ia gerar ganho de capital, logicamente, para o vendedor, né? Porque está passando por um imóvel por um valor maior do que ele efetivamente está vendendo. E daí, para Exatamente. que não houvesse o ganho de capital, bem, a sugestão de um parceiro, me parece que uma contabilidade, era que fizesse a transação por valor maior, mas que a parte fizesse um documento, um instrumento particular, dizendo que houve a remissão da dívida daquela entrada. Logicamente, a escritura seria feita pelo valor menor e com a remissão da dívida. Logicamente, nós dissemos que isso não seria possível, né? Eu queria que o amigo falasse do risco de uma operação dessa natureza, né? Veja bem, Luiz, assim falando de bate-pronto, tá? Sempre muito analisar. A primeira coisa que eu vejo é que já tem uma fraude. Sim, perfeito, perfeito. Você está fraudando alguém, certo? Obviamente que você vai ter outras implicações no contrato, né? Porque o contrato não é só você aumentando o valor, você vai aumentar o valor do financiamento que tem que ser pago também. Isso tem implicações também no valor do seguro, que o seguro prestamista que vai ter que ser contratado para suportar essas prestações. Ou seja, tudo isso encarece. Tudo Certo? isso encarece. Precisa analisar até que ponto compensaria, esquecendo um pouco a questão da É, fraude, né? Que eu estou fraudando sim, sim, a sim. instituição financeira. É, Tá? Tudo isso teria que ser levado em conta que encareceria. E a questão da remissão de dívida,
Remi a dívida, eu perdoei a dívida que a pessoa tinha comigo. Tá, tudo bem, mas o imóvel foi vendido pelo mesmo preço. Se eu não quis descer. E outro problema, o fisco não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, Eduardo. Tudo certo? Se eu. Remi, ou assim, não, eu fiz o contrato, tá bom, eu coloquei lá na entrada, mas eu te dispenso de me pagar a entrada nesse valor. Ok, mas o documento que faz efeito perante terceiros, que é o contrato da instituição financeira que vai ser registrado, ele tem o valor que você recebeu aquela entrada. Se você quis perdoá-la em função do devedor, é problema seu, o fisco não tem nada a ver. Exatamente, exatamente. São questões que descrever a importância de um advogado, né? Um advogado imobiliário ou até mesmo um contador, né? Que tem um conhecimento melhor dessa parte ligada aos imóveis, a parte tributária, né? Para que não entre todo mundo numa fria ali, né, Binda? É, o tipo de questão que tem que analisar com cuidado, mas só do ponto de vista de. É, é, eu costumo dizer o seguinte: você não coloca num documento uma coisa que. Principalmente um documento desse tipo, uma coisa que não é verdade, porque uma hora ela vai acabar se voltando contra você. É Certo? igual quando o cliente pede para colocar no contrato que a escritura vai ser lavrada por determinado valor. Não dá, né? Não dá, né? Se vocês quiserem cometer um crime contra a ordem tributária, um risco, né? Não me coloquem no meio dessa história. As partes mas não nos coloquem no meio desse assunto. Excelente. Não, mas o que eu consigo imaginar agora nessa visão, primeiro, é uma fraude, é um ato fraudulento. Tá? E digo até, eu não sou criminalista, muito pelo contrário. Tá? Acho que a última vez que eu atuei numa linha de criminal tem mais de 25 anos, então eu não posso adaptar com relação a isso. Mas me parece aí que eu tenho uma daqueles crimes de falsidade. Né? Ou seja, eu também tenho um crime no meio Sim, sim, exato. Lógico, a ressalva que eu fiz, eu não sou, não sou a pessoa ideal para dizer se ato é típico, é classificável no Código Penal ou não, porque não é a minha especialidade. Mas eu ficaria preocupado com isso e fatalmente consultaria algum colega. Falando assim, estão querendo fazer o que você acha? Não, aí já descredencia completamente a possibilidade da operação. Doutor Francisco, retomando aqui a nossa pauta, eu acho que o tema dentro da reforma tributária, com uma ligação ao mercado imobiliário, que tem sido mais falado é o tal do IBS e a CBS, né? Então, como os que aplicam as operações imobiliárias das pessoas físicas, né, as quais originam a maioria das operações de venda, compra e locação de imóveis, até porque é uma prática comum no Brasil estes bens serem angariados como investimento para a produção de uma receita recorrente daquelas pessoas. É a aposentadoria do pessoal. Né? Exatamente, exatamente. Será que vai prejudicar esses investidores? Como é que vai ficar isso, doutor? Olha, primeiro a gente precisa ter uma ideia do raciocínio da lei. O raciocínio da lei, ele tentou pegar o quê? Focando na pessoa física, tá? A pessoa jurídica vai ter que responder com relação a isso, e lembrando que ainda não teve nenhuma alteração no imposto sobre a renda, tá? Estou mexendo agora em PIS, COFINS, essas coisas, mas no imposto sobre a renda lá ainda não se mexeu. Ou seja, o imposto de renda das operações vai ter que continuar sendo arcado. Não houve de uma mudança. Esses outros tributos, os tributos sobre bens e serviços vão substituir as contribuições a PIS e a COFINS, tá? Dentro do período de transição. Tá? O que tentou se pegar com relação a isso? Bom, tem as pessoas jurídicas que fazem operações imobiliárias, ok, isso a gente já sabe, tem lá o objeto social, elas tributam suas operações, tá legal. Então, nós vamos pagar a tributação pertinente com relação a isso. Agora, tem aquelas pessoas físicas que, dada a quantidade de operações que elas fazem dentro de um exercício, elas são praticamente equiparáveis a uma pessoa jurídica que tem essa finalidade, certo? Mesmo que a pessoa física negocie ou loque ou arrende imóveis próprios. Esse foi o espírito da história. Tá? Então, para atingir as pessoas físicas, a legislação colocou alguns gatilhos. Tá? Esse é o ponto, tá, mais interessante, que teve a maior modificação e que a gente gosta de chamar a atenção.
quais são os requisitos com relação à pessoa física? Se você for lá na Lei Complementar 214, no parágrafo 1º do artigo 251, está lá descrito que a pessoa física vai ser sujeito passivo do IBS e do CBS, no caso de locação, tá? E aqui é uma seção onerosa, desde que no ano calendário anterior ela tivesse os dois itens, tiver tido com receitas com operações de valor superior a 240 mil, dá R$ 20.000 por mês, certo? E tenha por objeto mais 3 imóveis distintos, ou seja, ele teve 3 imóveis distintos e teve uma operação de R$ 21.000 por mês, ele vai ter que pagar o imposto com relação a tudo também, tá? Esse é o ponto que a gente chama a atenção com relação à locação. No caso da alienação, tá? Desde que ela tenha por objeto 3 imóveis distintos no ano calendário anterior, tá? Ou, ainda na alienação, que no ano calendário anterior, a pessoa física tenha vendido mais de um imóvel construído por ela mesma nos 5 anos anteriores à data da alienação. Você está vendo que essa questão dos 5 anos é justamente para pegar aquelas pessoas que gostam e que têm habilidade de fazer negócios imobiliários, seja com locação, seja com compra e venda, aquele construtor, por exemplo. Eu construo construo a casa, eu vendo a casa. Ele vai ser contribuinte do IBS como se fosse uma empresa normal e vai continuar sendo contribuinte do imposto de renda da pessoa física, ganho de capital, e o imposto de renda sobre locações. Então, mais uma vez, cumpre esse pessoal a raciocinar, ser assim, bom, se eu já vou ser tributado como uma pessoa jurídica, por conta disso tudo que está acontecendo, então vamos constituir uma logo de uma vez para fazer esse tipo de operação. E aí, lógico, em função de tudo que está sendo discutido, do período de transição, tem que fazer conta, não tem fórmula pronta. Tá? Tem que pegar o que seria as operações da pessoa, botar num sistema, numa planilha, e fazer conta e calcular e achar os valores dos tributos e achar o que ele vai ter de despesa com as assessorias e jogar aqui e falar assim, ó, vamos chegar aqui num denominador se compensa ou não compensa. Tá? Agora, aquele que está lá com a sua aposentadoria, recebe valor de aluguel de 20 mil por mês, para chegar aos 240 mil por ano. E esse valor vai ser atualizado. Tá? Tem um índice de atualização que é o... Peraí que eu já eu acho o índice de atualização, mas ele vai ser atualizado, tá? Anualmente. Agora, se chega naquele patamar de 20, tá bom, ele tá tranquilo, vai ficar do mesmo jeito para ele, certo? Ele não precisa mexer se ele já está acostumado, se aquilo atende, se ele está satisfeito daquela forma, está acostumado a trabalhar daquele jeito. O pessoal que gosta de fazer negócio, né, que Vai complicar. vai ter que pensar um pouco, né, que é justamente a clientela do pessoal que presta serviço de corretagem imobiliária, das administradoras de imóveis, etc. Então, o pessoal também tem que estar ligado nisso para passar boa orientação para os seus clientes. Agora, esse parágrafo primeiro, você viu que ele faz remissão sempre ao exercício anterior, né? Então, fica uma coisa até parecida com o imposto de renda, né? No exercício anterior você apurou isso? Tá, então você vai ter que pagar também esse valor, tá? Então vai ter que apurar e pagar no exercício seguinte, vai ter que apurar isso e pagar e acertar suas contas com o fisco. Agora, no mesmo artigo 251, no parágrafo 2º, tem lá uma disposição que trata do exercício atual, tá? Então, se a pessoa física alienar mais de 3 imóveis, um imóvel construído por ele próprio, ou mais de um imóvel construído por ele próprio, lembrando daquele prazo de 5 anos, ele já tem que apurar e pagar no próprio exercício esse montante. E se a locação, no caso da locação, o valor apurado pela pessoa exceder em 20% os 240 mil previstos no parágrafo anterior, né, ele também tem que apurar no próprio exercício e pagar esses novos tributos, o IBS e CBS. Tá? Certo. Então precisa ficar atento a isso, precisa ficar de olho nisso. Lógico que vai ter ainda um período aí grande para acostumar com essa história. Tá? Em 2016 a gente começa com as chamadas alíquotas teste, que são valores bem baixinhos, que a gente ainda cumpre estudar como é que isso vai ser tratado para esses casos das pessoas físicas, até em função dos descontos, né, que são aplicáveis para o mercado imobiliário, né? Esses descontos, aí a gente vai pensar naquelas alíquotas que seriam aplicáveis, né? Bom, Certo.
Apesar de toda essa discussão sobre o tema, a gente ainda não tem isso totalmente fechado, tá? Agora, a gente consegue fazer uma simulação para que norte isso vai. Poxa, Francisco, mas como consegue fazer essa simulação? O que acontece? No parágrafo 11 do artigo 475 dessa lei complementar que eu estou comentando, a 214, tem lá um dispositivo que determina que as alíquotas de referência que vão ser aplicadas lá para 2033, que é quando essa situação consolida, elas não podem passar de percentual de 26,5%. Isso é uma trava. Então, se faz uma avaliação quinquenal dessas alíquotas e se o comitê gestor do novo tributo ele entender que ultrapassou esses 26,5%, ele tem que propor, inclusive para estados e municípios que estejam implicados aí, um ajuste para que isso fique dentro desse patamar. Tá? Então, partindo desse cenário, vamos supor que a alíquota dos dois tributos somados, ela vai ser, de qualquer forma, esses 26,5%. Tá? Bom, no setor imobiliário, a lei traz uma benesse para desconto dessa alíquota. Qual seria? No caso da venda de imóveis, incorporação, construção e loteamento, tem um desconto de 50% da alíquota. Tá? Perfeito. No caso da locação, você tem um desconto de 70% da alíquota. Tá? Assim, se você parte dessa alíquota existente, você tem uma estimativa, tá? Porque, como eu disse, isso ainda não está batido o martelo, demanda o Senado trazer o regulamento e as leis estaduais e municipais respaldarem isso, mas você tem uma estimativa que, no caso da venda, incorporação e construção, você vai ter lá 13,25% de alíquota para compor os dois tributos. E no caso da locação, você vai ter 7,95%. Tá? Isso é interessante já ir tendo em mente, muito embora esse cenário não vá começar a ser implantado em 2026, mas não vai começar com essas alíquotas, vai começar com valores bem menores, para ir fazendo para o pessoal ir se acostumando como é que vai exercer isso, mas é bom já ter isso em mente, porque é uma questão de planejamento. São 7 anos, né? E 7 anos passam rápido. 7 quis acontecer. Acho que isso significa. Não, né? E isso passa rápido, tá? Então é bom já ir estruturando e pensando o que vai fazer. Até Bom, porque, doutor Francisco, até porque os próprios corredores imobiliários, os colegas advogados que estão nos acompanhando, isso vai, sem dúvida, ser objeto de questionamento, né? Não digo que o corretor ele vai ter que saber tudo, mas claro. como a gente costuma falar aqui no programa, que o corretor tem que ter pelo menos um entendimento da parte jurídica, né, para poder conversar com o seu cliente, sem dúvida, esse é um assunto que a gente já percebe locadores questionando donos de imobiliárias sobre esse tema, né? Sim, pode ter certeza disso e o pessoal tem que estar bem preparado. Até porque quando você pensa na administração de carteira de locação, certo? Ainda não sei como é que vão ficar essas obrigações acessórias de você fazer de imóvel, como é que vai ser retenção, se vai ter retenção disso, se o contribuinte recebe, declara, ele mesmo paga. Mas uma coisa é fato, o que você for repassar para a pessoa, você vai ter que declarar o que é. E saber o impacto tributário disso e ter que, talvez até passar por uma atualização do sistema que é utilizado, isso fatalmente vai ter que acontecer, por mínimo que seja. Né, porque a imobiliária cumpre receber, né, e repassar. Ela não é o contribuinte e nem é o ente pagador. Ela é só um intermediário disso aí. Mas por estar no meio, ela presta informações também para o. Não, e hoje, cada vez mais, é um fechamento, né, doutor Francisco? A imobiliária hoje que não declara o seu comissionamento da sua carteira de locação está correndo um risco enorme, né? Porque hoje há cruzamento de informações, né? Então a imobiliária, muitas vezes o locador, o locatário, o locador principalmente, eu não quero que declara. O melhor é falar, então leva o seu imóvel, administra sozinho, né? Não é? Administra sozinho o seu imóvel. Assim, Porque na realidade, dando exemplo lá guardadas as devidas proporções do contrato, alguém está fraudando alguma coisa, sim, certo?
ao omitir ou não fazer, ou fazer de forma equivocada essas declarações, tá? Então isso é sempre um risco, né? E ficar com esse risco na mão até a própria imobiliária, bom, você melhor do que eu pode instruir que É, não é a melhor política, né? A gente nunca sabe o que, como eu disse, pode é, dar. é Mas verdade. enfim, eu acho que é dessa forma e vai ter muito trabalho, tá? O pessoal entender, ver como é que vai funcionar, tá? Lógico que essas alíquotas que eu dei é uma estimativa, a gente tem um norte, tem uma noção, mas é uma estimativa, mas o resultado final só irá vir com as legislações específicas que irão tratar dessa matéria, tanto a nível também estadual e municipal, bem como a regulação pelo Senado É Federal. muito importante esse esclarecimento, doutor Francisco. Eu, assim, infelizmente nós estamos chegando ao termo do nosso programa e eu gostaria justamente que o doutor, antes de eu fazer o encerramento aqui do programa, fizesse as suas considerações finais, justamente para aqueles donos de imobiliária, corretores e até mesmo os proprietários de imóveis, né, locatários que assistem o nosso programa, para que também isso vai vir gradativamente, né? Então, logicamente, terá um período e que não tem que ter essa de imediato já sai fumaça, né? Porque vai ter um tempinho aí de adaptação para isso. Se você falar assim, pessoal, olha, podem ligar aqui para nós e falar assim, mas eu já vou ter que pagar esses. Não, ano que vem não é isso. Isso aí vai chegar nesse ponto, tá? Para o ano que vem, a alíquota uma é 0,1, a outra é 0,9%, que são chamadas as alíquotas teste. E ainda elas têm algumas possibilidades de compensação, no caso da pessoa jurídica com outros tributos, ou até de devolução com prazo de 60 dias. Mas isso tudo tem que ser analisado no caso a caso. Então, e aí, aqui, até porque a gente já está com o tempo bem apertado, não dá para a gente entrar nesse mérito. Mas o que eu gostaria de deixar um recado? É o tipo de situação assim, está aí, vai acontecer. Não adianta se desesperar ou pensar, olha, o que eu faço? O que vai fazer é o seguinte: tem que estudar, procurar suas assessorias, caso o interessado não tenha, né, a capacitação técnica para entender esse tipo de coisa, que são temas muito complexos, vai procurar a sua assessoria de confiança, tá? Se debruçar em cima da legislação para entender que passo a passo vai ter que ser cumprido durante esse período de transição e fazer simulações. Por isso, olha, eu gastava tanto, esse ano que vai entrar agora eu vou gastar tanto, ano que vem até 2033 eu vou gastar tanto. Isso até para pensar em reestruturação de investimentos, tá? A estruturação de investimentos, a obtenção da informação adequada, ela precede a decisão. Então, eu preciso ter essa avaliação, tá? Então, pode até aquecer o mercado, porque podem ter pessoas que falam assim, não, em função do que está acontecendo, eu vou fazer uma diversificação dos meus investimentos, eu vou vender alguma coisa, vou aplicar em outra coisa, vou pegar o dinheiro em espécie, vou aplicar, vou fazer outro tipo de investimento, tá? Mas não é uma questão para se desesperar. É só ir atrás, buscar a informação qualificada, estudar. Movimentar o mercado imobiliário, né? Porque É, até boa parte das pessoas também, doutor Francisco, já partindo aqui para o nosso encerramento, muitas pessoas têm um imóvel que aluga, né? Muitas vezes, não são todos que vão ter o mesmo impacto, né? Como você bem disse, né? é como a É, gente viu, tem lá aquela a aposentadoria da pessoa, às vezes ralou, ralou, ralou a vida inteira, conseguiu comprar lá, até porque é um costume brasileiro e isso vem dos próprios imigrantes e aqueles que colonizaram o nosso país de ter, né, da questão da terra, da propriedade. E eu acho isso muito, muito bom, eu acho isso interessante, porque você tem que ter essa diversidade, não é só investir em bens ou só em capital, tem que ter investimento em propriedade também. perfeito. Mas é um costume das pessoas, às vezes, fazer o colchão ali para a idade, para aposentadoria, com imóveis. Bom, se, como a gente viu, é até 20 mil que você recebe de locação e você não faz operações com mais de um imóvel que você não construiu nos últimos 5 anos por exercício, tudo bem, você não precisa, não vai se preocupar com isso. Tá? Agora, aquele pessoal que
costuma operar bastante com esse tipo de carteira, aí precisa parar. Isso Precisa estudar, fazer um planejamento estratégico, né? isso aí. Sem dúvida. Doutor Francisco, eu quero dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no programa de Organização. Doutor Francisco é sempre mesmo na nossa advocacia, nessa militância diária, é sempre um consultor, sempre debatendo assuntos aí do nosso direito comigo. Então, eu agradeço muito a sua presença, estou muito feliz e muito honrado com a sua participação. Luiz Felipe, eu fico muito feliz com o convite, por ter participado aqui, tá? Gostei muito do formato, né, da TV Cresce. Muito obrigado mesmo. Bom final de semana. Obrigado também a todos que assistirem esse vídeo, né? E quando quiser tratar de mais algum assunto aqui, eu estou à disposição. É só me chamar e avisar antes. E a gente topa o desafio. Obrigado. Sem dúvida, retornaremos com outros temas, meu amigo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a diretoria do Cresce, em nome do presidente, meu amigo José Augusto Viana Neto, e agradeço também a você, motivo pelo qual criamos esse programa que nos enche de muita satisfação. Então, até uma próxima oportunidade. Não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço e até a próxima.